Bem, esse é o último vídeo de hoje, né? Porque eu vou fazer outras coisas. Então, hoje eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer, ó, tem aqui atrás, olha só. Que são CDs, né? CDs. E ali na outra parte eu tenho discos, né? Discos que eram dos meus pais, discos que são de memória afetiva, né? De reuniões regadas a muitas gargalhadas, a descontração, momentos de reunião de pessoas que se reuniam para poder celebrar, né? Os encontros, reencontros, enfim. E eu fui criada, né, numa casa sempre com muitas pessoas, isso na minha infância, né? E esses discos, eles fazem parte de memória afetiva, né? Da minha memória afetiva musical, da Jovem Guarda, e discos de filme, e Frank Sinatra, Noite Ilustrada, enfim, muitos e muitos discos, né? E, aliás, tinham muito mais discos, né? E, inclusive, os discos que eu tenho aqui são apenas um milésimo do milésimo dos discos que os meus pais tinham, né? Eles guardavam, a gente tinha aquele som com agulha de diamante e um minuto. Então, hoje eu vou focar a minha organização aqui em casa nos itens que eu tenho não é decoração, são itens de memória afetiva que a gente não pode jogar fora, né? São o quê? Os CDs dos jogos dos meus filhos. Existem alguns brinquedos dos meus filhos que não fazem parte só da memória afetiva deles, mas da minha também, de ver eles brincando e eles estão todos abstraídos. E existem brinquedos dos meus filhos que são da memória afetiva, não só deles, mas da minha, que presenciei, sempre fui uma mãe muito presente em relação às demandas lúdicas, né? As demandas lúdicas da fase da infância deles, né? Desde os livros de contos de fadas. Eu nunca fui muito fã de contos de fadas, tá? Então, assim, eu fiz uma cadeira opcional no meu curso de biblioteconomia de literatura infantil, né? E oficinas de leitura, né? Com a professora Ana Maria Sá. A gente, inclusive, fez seminários em alguns colégios com esse tema, né? De não só da literatura infantil. A literatura infantil foi outra professora, porque foi uma cadeira opcional. Mas as oficinas de leitura que nós fizemos em alguns colégios foi com a professora Ana Maria Sá, ali do curso de biblioteconomia, do Departamento de Ciência da Informação. Inclusive, alguns trabalhos eu precisava ir com meu filho, com Petrus Renan, bem pequenininho, com uns 2 anos de idade, que eu estava uma fase de separação, né? Então eu tinha que levar o Petrus Renan, para a minha faculdade comigo. E muitas pessoas da minha faculdade acompanharam essa fase muito difícil para mim, né? Muito difícil. E então, nesses trabalhos, eu precisei uma vez para o apartamento da professora Ana Maria Sá, para fazer umas edições de trabalho do computador, alguma coisa assim. Eu não lembro mesmo, mas era em relação às demandas da informática que a gente precisava realizar para fazer essas oficinas de leitura nesses colégios que a gente fez, né? Inclusive, a gente estava fazendo era estudando como fazer um portfólio. O portfólio, né? Não é um TCC, não é um trabalho científico
um teor de tese, uma monografia, né? O portfólio é a gente juntar algumas peças, digamos assim, de memórias afetivas e de construção existencial para contar uma história, né? Então, assim, não é um método de inventar uma história, não é um método de inventar uma história, não é um método de fantasia, de delírio e de imaginação, não, é a gente pegar algumas, digamos, vou chamar peças, porque pode ser foto, pode ser cartas, pode ser documentos, pode ser anotações, pode ser um diário, pode ser o que for. Porque o portfólio, ele não é uma contação de história por meio da ludicidade. Até pode incluir um pouco de ludicidade, mas dentro do que é concreto, né? Para poder pontuar as questões que a gente quer contextualizar. Mas então hoje eu comecei falando sobre isso, olha só. Então eu vou hoje aqui, ó. Então eu vou fazer aqui arrumar isso aqui, esses CDs, e dentro dos CDs eu também tenho aqueles álbuns, né? Esses CDs aqui são meus CDs de religioso, da adolescência de forró, deixa eu ver, axé. Então, assim, de coisas antigas, e tudo isso remete a memórias afetivas, né? As nossas memórias afetivas, elas não podem estar jogadas de qualquer forma. Quando eu me mudei não, quando eu fui despejada, dia 25 de abril de 2018, as minhas memórias afetivas ficaram voando, né? Eu precisei jogar tudo ali no anexo. Muita coisa foram furtadas, muitas coisas foram extraviadas, muitas coisas foram quebradas, inutilizadas, muitas coisas foram doadas, algumas coisas eu doei, mas eu sei para quem eu doei. Porque como bibliotecária e ter feito cadeiras de administração de bibliotecas e unidades informacionais, a gente sabe que precisa ter um controle, tipo um livro tombo, né? Que a gente precisa, se uma coisa foi doada, nós precisamos anotar isso, porque isso vai servir de segurança para quem doa e para quem recebe a doação, para não ser acometido de ser acusado de furtos, roubos, assaltos, enfim, tudo isso. Então, eu sei para quem as pessoas que eu doei, porque eu tenho tudo isso anotado. Não só aqui na minha memória, porque eu tenho tudo aqui na minha memória, né? 8 minutos. Então, assim, eu sei as coisas que foram furtadas, eu sei as coisas que foram quebradas, eu sei as coisas os documentos que foram extraviados, eu sei os documentos que eu precisei ir diversas vezes nas mesmas instituições de sempre, tanto departamentos, distritos policiais, como no judiciário, pedir segunda via de documentos, de senhas, porque estava sendo era extraviado aqui dentro de casa, sem eu saber como. Porque ninguém tem a chave, ninguém tem acesso, eu não recebo visitas em casa. Quando eu recebo alguém aqui em casa, agora é ali, aqui é da porta aqui para fora, a não ser meus filhos, porque meus filhos não são visitas. Meus filhos não são visitas e meus filhos não vêm aqui há muito tempo. Até por questão de segurança. Porque é muito fácil, né? Pegar os 3 patinhos de uma vez, né? Os 3 patinhos de uma vez pegar os 3 patinhos. Os 3 patinhos de uma vez é mais difícil, né? E eu evito muito, assim, receber pessoas de entrega. Por exemplo, aqui o entregador de água, muito antes da pandemia, desde quando eu comprei o meu Superzon, R$600 na Superzon ali do centro,
E foi feita a instalação do meu Superzon. No entanto, eu sinto a diferença da água. Porque a água daqui de casa, ela não é uma água de qualidade. A água da Cagesse, aqui de Fortal City, Ceará, Brasil, de Fortaleza, Ceará, Brasil, é uma água que ela tem muito cloro. Quando eu começo a tomar a água daqui de casa, que não tem uma qualidade boa, é perto de fossa, é esgoto, e isso, e um Superzon, ele não dá conta de tirar tanta coisa de uma água que não, de má qualidade. A água do Ceará é uma água de má qualidade. E quando eu começo a tomar essa água, eu começo logo a ter feridas na cabeça. Eu começo a sentir alguma coisa, eu começo a sentir coisas na garganta, tipo secreção, ou eu começo a sentir várias coisas, como se fosse secreção, como se fosse uma alergia, uma crise alérgica, né, de sinusite, enfim, que tampa o ouvido. Aqui nós temos uma passagem, né, que essa congestão nasal, ela afeta o ouvido, porque o ouvido ele tem uma passagem aqui, ó. Aí tampa o ouvido, tampa isso aqui, aí vem pra cá, ó, otorrinolaringologista, né? A oftalmolaringologista. Não sei como é que faz isso. Esse exercício, né, de articulação, meu pai me ensinava desde criança, né? Desde aquelas palavras que a gente tinha aqui, das palavras, a maior palavra do dicionário brasileiro, que é inconstitucionalissimamente otorrinolaringologista. Então, é assim, desde criança, o meu fonoaudiólogo particular, que era o meu pai, ele tentava desenvolver a articulação e a dicção por conta de trava-línguas e pronunciar palavras que fossem difíceis, né? Mas, assim, a parte do diafragma, a parte do aparelho fonador, céu da boca, garganta, o diafragma, essas coisas só vim aprender depois, né? Na vivência do dia, porque, inclusive, eu acho que quando a gente fala de memória afetiva, nós precisamos inevitavelmente falar sobre música, né? Músicas, elas marcam fases da vida, desde a gestação. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós também temos experiências sensoriais, auditivas, alimentar, emocional, afetiva, porque a nossa vida ultrauterina, a partir do momento que a gente é um feto, a gente tem memórias, né? Então, quando a gente fala sobre memória afetiva, a gente não está falando só a memória de quando a gente nasceu, desde quando a gente nasceu, recém-nascido. Não, tem a memória ultrauterina, que isso comprovado, né? Nós temos experiências sensoriais, 13 minutos. E é isso, hoje eu vou tirar um tempinho para exercitar a minha musicoterapia, porque a musicoterapia, ela não só exercita a memória, ela não só exercita a articulação, o aparelho fonador, o diafragma, a respiração, as pausas imprescindíveis, né, para restabelecer o metabolismo, o diafragma, para poder ter um novo fôlego para desempenhar o som, né? O exercício que nós estamos fazendo. Eu estou num desafio de encontrar o meu tom. O meu tom sem precisar forçar o meu tom, né? Sem precisar forçar o meu aparelho fonético, diafragma, respiração, pausas e não gritar, né? Porque a música, cantar é uma coisa, gritar é outra coisa, gemer é outra coisa, e gemer de dor é uma coisa, gemer de prazer é outra coisa, gemer de tristeza é outra coisa, chorar de felicidade é uma coisa, chorar de tristeza é outra coisa. Então nós temos que
ter tudo isso muito bem discernido.